E a CNN conta com um timaço de 14 nomes relevantes em diversas áreas que passam a fazer comentários dentro da nossa programação todos os dias. Para falar sobre educação, empresa e gestão, o nosso especialista é o CEO e sócio fundador da Ânima Educação, um dos maiores grupos educacionais privados do Brasil. Daniel Castanho, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na CNN. A gente vai seguir falando, claro, sobre isso com ele, sobre essas questões envolvendo educação, envolvendo gestão, também sobre empresa, o que esses setores, o que eles têm em comum. A gente vai, claro, falar com ele sobre esse assunto para a gente entender como que essas áreas podem se relacionar e podem ter sentido. Agora sim a gente vai conseguir o contato com o Daniel para conversar um pouquinho sobre isso. Uma boa noite para você, Daniel. Agora sim, bem-vindo na CNN. Tudo bem, tudo bom? Prazer enorme estar aqui. Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Muriel. Prazer é nosso. Daniel, o que a gente pode relacionar, de que forma que a gente pode relacionar educação, empresa e gestão? Esses três setores, eles podem andar juntos? Eu acredito que sim. Na verdade, eu até sou suspeito aqui para dizer, porque eu acredito que a vida nada mais é do que um tempo que a gente está aqui para aprender. Então, a gente aprende primeiro na escola, depois na universidade e depois no trabalho, né? Quer dizer, então, o trabalho nada mais é do que um lugar que te desafia, que te provoca para que você possa se tornar uma pessoa melhor, né? Então, a educação nada mais é o trabalho, você tem que aprender no trabalho o tempo inteiro. Então, era uma continuação, né? Você se prepara o tempo inteiro para fazer alguma coisa para gerar um impacto realmente na sociedade. E a gente Pode continuar, pode terminar. Não, tudo bem. A gente fala muito sobre a capacidade de transformação da sociedade através da educação. Qual seria essa capacidade? Qual seria o impacto da educação quando ela realmente acontece, quando realmente ela é de qualidade? Então, como eu disse, na verdade, se você parar para pensar, a gente está sempre evoluindo, está sempre crescendo. Isso nada mais é do que educação, do que o que você aprende. Então, a vida te impõe alguns desafios e você tem que realmente aprender. Você pode aprender de uma maneira estruturada dentro da escola, ou você pode aprender no trabalho, aprender com as outras pessoas. Então, a vida, tudo que você passa, eu sempre falo que existe o fracasso bem-sucedido. É aquele que você aprendeu com ele, que você cresceu com ele, né? Então, as empresas, elas deveriam, inclusive, incentivar o erro, né? Incentivar o erro honesto, para que você possa evoluir, para que você possa inovar, para que você possa crescer. E aí, a hora que a gente está falando de gestão, a gestão tem que ter um formato, de um jeito que você tenha liberdade de conviver com o diferente, de lidar com a diversidade, né? De crescer com opiniões diferentes. É o mesmo motivo que você vai para a escola. Você vai para a escola para conflitar os seus próprios pensamentos, para, a partir de então, você poder crescer, evoluir, enfim, se tornar uma pessoa melhor. Agora, Daniel, especificamente com relação à educação, à gestão, à empresa, de que forma que você avalia esse impacto da pandemia? O que a gente pode esperar para os próximos anos, para os próximos meses, talvez a curto prazo, com relação a esses três setores, levando em consideração que a pandemia só aumenta cada vez mais as desigualdades aqui no nosso país? Sem dúvida. Eu acho que ficou muito claro, né, a pandemia, como você falou, ela tirou, quem sabe, uma miopia que existia na sociedade a respeito da importância da educação. As empresas agora passam por uma transformação enorme. Primeiro, você tem que ser ambidestro. O que é ser ambidestro? Você tem a capacidade de inovar, né, de repensar o seu próprio negócio nesse mundo que é incerto, nesse mundo que você tem que ser ágil. Eu até falo que as empresas agora têm que ser darwinianas, né? Ou seja, a capacidade de adaptação de maneira muito rápida. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma gestão muito mais rápida. Quer dizer, acabou aquele modelo comando-controle, não existe mais isso. A gente está falando hoje de empoderamento, de autonomia, de confiança, né, de trabalhar num outro formato, como eu disse agora, fomentar a inovação, fomentar o pensamento, o conflito de ideias, não de pessoas, mas o conflito de ideias dentro das empresas. Então, você tem que ter uma governança que permite com que você tenha
essa ambidestria, essa capacidade de pensar e antecipar tendências, e, ao mesmo tempo, uma eficácia, uma eficiência para conseguir ter agilidade nos processos. E a educação passa por uma transformação enorme. O formato que a gente tem hoje de educação é baseado ainda em comando e controle, é baseado da pessoa estudar para uma prova, né? Estudar para um outro alguém, para passar de ano, e não para estudar algo que realmente faça sentido para a tua vida, para que você possa evoluir, para que você possa crescer, para que você possa ser um protagonista da própria história. Então, a empresa vai ter que passar por uma mudança grande, modelo de gestão, modelo de governança, a mesma coisa que vai acontecer com a escola. Então, a gente está falando de uma mudança muito grande. Quem sabe daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai entender o quanto a gente estava obsoleto em relação ao modelo educacional que a gente tem hoje. Aproveito para te perguntar como que você vê esse debate, a importância de especialistas em áreas diferentes para o debate, a discussão do jornalismo de hoje em dia. O jornalismo, para mim, é a maneira de você conseguir traduzir, decodificar uma informação. E a possibilidade de você trazer especialistas para que a gente possa debater, para que a gente possa crescer, eu digo, é muito mais difícil fazer perguntas do que dar respostas, né? Então, o papel de vocês é fundamental, quer dizer, quais são as perguntas para que possa, inclusive, incentivar e provocar essa reflexão para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir, trazendo outras reflexões, né? Trazendo outros pontos de vista. Eu acredito que a filosofia ela deveria ser utilizada não simplesmente para que você possa entender Platão, Nietzsche, Aristóteles, Spinoza, enfim, mas é o conflito das ideias desses grandes pensadores que faz com que você possa entender melhor o mundo, né? Então, acho que o grande papel do jornalista é trazer opiniões diferentes para que a gente possa conflitar essas ideias e, a partir daí, cada pessoa não vai ficar refém da opinião de um outro alguém, mas vai realmente ter a possibilidade de construir a sua própria opinião sobre aquilo. E eu acho que esse é o grande papel aí do jornalista, trazendo especialistas que, de alguma maneira, possam, inclusive, ter ideias conflitantes. E aí o debate fica cada vez mais rico, mais gostoso, né? Nós conversamos com o Daniel Castanho, que é o CEO e sócio fundador da Ânima Educação, que é um dos maiores grupos educacionais privados aqui do Brasil. Obrigada, viu, pelas informações, por conversar com a gente nessa noite. Obrigada. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada.